Olá pessoal do nosso canal no YouTube, saudações reverenciais a todos. Nessa videoaula de hoje vamos fazer a leitura do capítulo 13 do livro das linhas, as entrelinhas das escrituras sagradas. Vamos falar nesse capítulo do assunto a castidade entre os cristãos. A castidade entre os cristãos tem duas versões para o círculo cristão cultural. Castidade é ausência, a abstinência, a ausência de relações sexuais. Para os cristãos do círculo iniciático, onde figura Jesus Cristo, os apóstolos e os discípulos e os iniciados, castidade é a ausência da perda de energia. Santos dos primeiros dias, os primeiros cristãos do círculo iniciático eram chamados de gnósticos. A castidade entre os gnósticos significa transmutação sexual. A castidade entre os gnósticos envolve a prática da sexualidade sagrada ou sexologia científica, onde marido e esposa, em casamento legal e legitimamente constituído, se unem sexualmente em seu lar sem a perda da energia seminal. A sexualidade sagrada se escondeu por detrás de diversos nomes ao longo dos tempos para se proteger do ataque dos infiéis cristãos do círculo cultural. Então chamaram de Código da Vinci, de Maituna, de Tantra, de Arcana ZF, de Kriya Shakti, de alquimia, de magia sexual, de grande segredo da maçonaria, etc. Magia sexual sagrada se encontra veladamente em todas as literaturas sagradas, inclusive na Bíblia, nas linhas ao alcance do entendimento do cristão cultural e também nas entrelinhas, precisando de iniciações para interpretar a linguagem simbólica para compreender. Em Levítico, no Velho Testamento, o AZF está expresso publicamente. Assim, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Também, o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Isso está em Levítico, capítulo 15, versículo de 1 a 18. Então, os milhões de casais cristãos do círculo cultural todos os dias ficam impuros, imundos, todos os dias não são castos. E o pior de tudo é que não sabe, pois não sabe, infelizmente, por que isso ocorreu, por que isso acontece. Então, é muito doloroso a gente não saber das coisas que ocorre conosco mesmo. Isso significa a perda do poder de compreensão da nossa consciência. O importante é a gente saber das coisas, compreender, ter a consciência de tudo que se passa lá fora e dentro de nós mesmos. O consciência é esse instrumento que todos nós temos, que percebe, que capta, né? Que registra, que tem o discernimento e que compreende todos os fenômenos que acontecem lá fora e dentro de nós também. O derramamento seminal do homem, seja por meio da masturbação, seja pela poluição noturna, que são os sonhos eróticos,
se pela relação sexual com a namorada, noiva, esposa ou qualquer mulher, se constitui em pecado contra a castidade. Este é o pecado imperdoável, que pode ser na forma de fornicação ou fornicação conjugada com adultério. Este é o pecado contra o Espírito Santo, que é a violação direta do sexto mandamento. Este pecado, devido ao ego da luxúria, das 7 legiões de pecados, torna o cristão do círculo cultural um indivíduo incasto, inapto para o verdadeiro batismo cristão. Ainda que ele seja batizado na água, será incapaz de migrar para o círculo iniciático do Cristo. Mas não é só o pecado da luxúria que torna incasto o cristão do círculo cultural. A castidade é determinada por todos os elementos psicológicos componentes dos 7 pecados capitais. Para migrar para o círculo iniciático, é preciso que o discípulo determine a morte dos causadores da incastidade, eliminando os entes psicológicos, componentes do ego. Este trabalho de eliminação dos causadores da incastidade corresponde ao renunciar-se a si mesmo, a abrir mão do seu projeto pessoal para seguir o projeto do Cristo. A sexualidade sagrada também é chamada cientificamente por transmutar energia consoante a fórmula de Einstein. Então ela é científica. Esta forma é energia igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Para a obtenção da castidade científica, o estudante gnóstico precisa praticar na íntegra os 3 fatores de revolução da consciência: morrer para os defeitos e nascer para as virtudes, sacrificar-se pelo seu semelhante, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, que estão em Lucas 9:23, que diz assim, textualmente: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A construção da castidade começa-se com o trabalho da autoobservação de si mesmo, morte e marcha dos detalhes, para equilibrar os centros magnéticos da nossa máquina humana e para provocar as mudanças nas cores do mercúrio filosófico, que passará sucessivamente de negro para branco, de branco para amarelo e de amarelo para vermelho, sendo que o vermelho já é o fogo sagrado que vai acender pela medula espinhal. A castidade entre as religiões convencionais consiste num comportamento voluntário de abstinência de prazeres da prática de atos sexuais, o que corresponde a um verdadeiro atentado contra o terceiro logos, contra o Espírito Santo. As pessoas que tentam chegar à castidade de modo antinatural, à custa da abstinência sexual, como fazem muitos sacerdotes, freiras e monges, padres e anacoretas, etc., acaba desenvolvendo uma personalidade nociva, chamada pelo venerável mestre Samael de Venenosquiriana. Há aqueles que concebem a castidade como algo que se diz respeito à abstinência, aos prazeres sensuais, e que se redunda em equívocos, pois sensual é diferente de sexual. Na castidade científica, a conexão sexual entre marido e mulher, em lar legítima e legalmente constituído, com sensualidade para manter a libido,
com atração mútua, com magnetismo entre o casal, pois sensual é tudo aquilo que se diz respeito aos 5 sentidos. Os seguidores das diversas religiões convencionais, os cristãos culturais, confundem adultério com fornicação. Adultério e fornicação são duas coisas diferentes. Se constituem em agentes de incastidade, mas são diferentes. Fornicação consiste na perda da energia seminal. Adultério é a violação das leis de legalidade e de legitimidade matrimonial. Para os gnósticos cristãos do círculo iniciático, fornicação é a perda da energia seminal por meio do orgasmo, e o adultério consiste na violação da lei do casamento perfeito. Comete-se os delitos contra a castidade por adultério e pela fornicação, ou por ambos, quando se mantém relação sexual com orgasmo fora do casamento. Adultera-se aquele casal que pratica relação sexual ilícita fora do casamento. Da mesma forma, fornica-se aquele casal que, mesmo sendo legalmente casado, que orgasmar e perder a sua energia seminal. Só se comete adultério sexual quando se pratica sexo a dois ou em grupo. Porém, a fornicação pode ser praticada a dois em grupo. Pode ser praticada a dois e em grupo também. Ela também pode ser praticada individualmente, na forma de masturbação. Masturbação não comete adultério, porém comete fornicação. Ao se orgasmar, é que isso acontece. Um casal comete adultério quando pratica sexo, sendo este casal ilegítimo e ilegal, e comete fornicação independentemente de ser legal ou não, quando se orgasma. Um casal gnóstico legítimo e legalmente constituído pode delinquir contra a castidade, contra o Espírito Santo, cometer o delito da fornicação, se orgasmar na relação sexual, sem, entretanto, cometer adultério, pois obedece à condição de casado. Da mesma forma, ressaltando, qualquer casal que pratica sexualidade sem a perda de energia seminal, sem orgasmo, mas fora do casamento legítimo e legalmente constituído, comete adultério, sem, entretanto, cometer fornicação. Também o casal pode se tornar impuro, incasto por praticar sexo fora do casamento, legalmente legitimado adultério, e pela perda da energia seminal no orgasmo, fornicação. A castidade científica, portanto, significa relações sexuais sem orgasmos ou espasmos, quando casados, sendo exercida por iniciados de todas as religiões e ordens espirituais, por maçons, rosacruzes, sobretudo pelos gnósticos ou cristãos do círculo iniciático. Todos os alquimistas e grandes mestres da bendita loja branca, como Moisés, Arão, Jesus, São Francisco de Assis, Jorge Adum, Elifas, Levi, Leonardo da Vinci, etc., conheceram a prática e praticaram a magia sexual. Todavia, coube a Jesus Cristo, na sua época, develar esse arcano, ainda que abordar esse arcano, ainda que de modo velado, e coube o Cristo da era de Aquário, da era aquariana, Samael Onveor, Senhor de Marte, Buda Maitreya, nos entregar de forma totalmente desvelada o ensinamento
crístico sobre a Maituna, conhecimento este que o grande Kabir Jesus havia deixado a seus apóstolos para que entregassem à humanidade. Os essênios, primeiros cristãos gnósticos, faziam voto de castidade, ao mesmo tempo que se casavam também, mas só entre os membros da própria comunidade. Portanto, a castidade deles não significa a ausência de sexualidade, não significa ser o celibato repressor que exclui a mulher de sua vida sexual. Era a castidade científica, isto é, a transmutação da energia sexual sem a perda do sêmen. Até aqui a nossa videoaula de hoje. Esperamos nos encontrar no próximo capítulo do livro, que é o de número 14. Se você gostou e está aqui conosco estudando esse livro, você pode compartilhar com seus amigos na sua rede de contato. E também dê um OK aqui no nosso canal para aumentar a nossa relevância. Também se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. OK? A paz e verencial.